Olá, amigos da revista Construção Latino-Americana. Com vocês, mais uma vez, nós trazemos aqui no nosso site uma grande entrevista em vídeo com representantes da indústria de construção e dos equipamentos necessários para que a construção se realize, né, no caso aqui no Brasil. O entrevistado de hoje é o Luciano Rocha, ele é vice-presidente da divisão de construção da Komatsu Brasil International, a quem eu já agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui com a gente conversando com a revista CLA. E já encaixo a primeira pergunta. Luciano, obrigado pela entrevista. Eu queria te perguntar, diante dessa grande crise da pandemia do Covid-19 aí no Brasil, que paralisa muitas atividades, né? Como a Komatsu do Brasil reagiu, como vem reagindo, como se adaptou, né? Qual é a realidade que vocês têm hoje enfrentando essa pandemia? Olá, Fausto. Primeiramente, agradeço ao convite feito pela CLA, pelo grupo KHL também. É um prazer estar aqui falando para o público de vocês. Sobre a adaptação da Komatsu a essa pandemia, essa condição de pandemia, que é uma novidade imposta a todos os fabricantes, não só de bens de capital, mas também do varejo, né? A nossa opção foi começar com a proteção da saúde das pessoas, né? Primeiramente, nós conseguimos manter a nossa produção na nossa fábrica de Suzano, né? Através de um protocolo bastante reforçado aí, em linha com as recomendações da OMS e também do governo estadual, né? De primeiramente espaçar o número de fretados, né? Permitindo maior espaçamento entre os funcionários antes de chegar na fábrica, medindo temperatura, o uso de álcool gel, máscaras, turnos em refeitórios, né, a proteção de grupos de risco e a adoção de home office para a grande maioria dos administrativos, né? Além disso, os efeitos que o próprio Covid ocasionou na economia e na demanda de equipamentos de construção no Brasil, nós tomamos a decisão de antecipar férias coletivas que aconteceriam normalmente em julho e em agosto, para o mês de abril e o início de maio, protegendo assim e adaptando a produção à demanda e protegendo o emprego das pessoas, né? Eu acho que pelo lado da Komatsu essa foi a primeira decisão que nós tomamos, né? A outra decisão importante foi apoiar os distribuidores de uma forma diferente para que eles mantivessem as máquinas trabalhando da forma adequada, né? O Brasil é um país bastante grande, com uma diversidade bastante grande de decisões por estado, né? E aqueles distribuidores que conseguiram manter a porta aberta continuaram atendendo normalmente. Os outros distribuidores que tiveram, de alguma forma, de respeitar o isolamento e passar a trabalhar de forma de home office, né? Nós entregamos para eles uma série de ferramentas aí, digitais, né? Como essa que nós estamos usando agora, para manter o contato, né, dos clientes e principalmente o compromisso dos clientes com as suas produções, né? Exemplos, webinários semanais, 4, 5, para os técnicos, né, para manter a atualização, né? Ferramentas de contato via WhatsApp, onde você consegue chegar em qualquer pessoa da Komatsu através desse WhatsApp, né, qualquer distribuidor e etc, e por aí vai, né? Eu acredito que esse tenha sido um dos grandes aprendizados dessa pandemia que nós vamos acabar carregando aí para o resto das nossas vidas, né? Isso foi realmente um aprendizado. Tem toda a razão. Realmente, todo mundo tem comentado sobre isso. Luciano, eu queria te perguntar especificamente em relação à fábrica de Suzano, que eu já tive a oportunidade de visitar, é uma grandíssima fábrica, uma das poucas fábricas presentes desse nosso setor de, né, máquinas para construção e mineração, que tem inclusive a parte da fundição, né? Produz-se ali o aço, né, que vai ser usado para os equipamentos, né? Eu tive a oportunidade de visitar essa fábrica, é uma fábrica especial, no estado de São Paulo, na cidade de Suzano. Essa fábrica hoje, eu queria entender como é que ela está funcionando. Você falou que ela não parou, ok, mas qual é o nível de produção? Porque todo mundo relata uma queda na demanda, né? E, portanto, naturalmente,
a produção está mais lenta em todos os lugares. Isso bate aí com o que está acontecendo na Komatsu? Na verdade, Fausto, o impacto que nós tivemos no nosso nível de produção ele foi pequeno, justamente porque nós antecipamos essas férias coletivas. E um outro fator é que a Komatsu ela não trabalha com grandes estoques, né? O nosso ciclo de produção ele é muito curto. A gente produz a máquina no mês, importa os componentes no mês, produz no outro e vende nesse mesmo mês, se possível. Então, a facilidade de ajustar a nossa produção à demanda ela é bastante rápida, né? Então, na verdade, o prejuízo que nós tivemos no nível de produção, ele foi praticamente insignificante, né? Lembrando que nós não produzimos máquinas apenas para o Brasil, né? Nós exportamos máquinas para o Cone Sul da América do Sul, nós exportamos máquinas para a Europa e para os Estados Unidos também, né? E como você mesmo falou, a nossa fábrica tem a própria fundição, então a gente tem um nível de utilização bastante grande da nossa mão de obra na produção de peças para pós-vendas, por exemplo, né? Seja ela caçambas, dentes, e pelo que nós observamos nesse início de pandemia, a nossa utilização das máquinas Komatsu no Brasil, ela praticamente não caiu, ela está mantendo os mesmos níveis de utilização em horas diárias do que vinha apresentando antes mesmo da pandemia. Então, felizmente, a gente conseguiu manter todos o nível de produção basicamente no mesmo nível, né, com uma pequena redução em um modelo ou outro, mas nada significativo, e conseguimos principalmente preservar o quadro de funcionários, né? Não foi necessário mexer nesse ponto que é tão sensível para a gente e para a sociedade também, né? Lógico. Só uma pergunta rápida a respeito da medição de horas, né, que você falou aí agora. Isso é medido através do Contrax? Exatamente. É um sistema de Ok. telemetria que permite com que a gente monitore máquina a máquina. São mais de 13 mil máquinas monitoradas, né, no Brasil, através do sistema de telemática. E a gente acompanha bastante de perto a utilização e o comportamento de cada um dos segmentos de cada uma das nossas máquinas. Perfeito. Luciano, a gente vinha aí numa espécie assim, de retomada meio lenta, né, da economia brasileira, que não chegou a, né, ser muito significativa, mas também não se pode dizer que não estava, né, melhorando alguma coisa. O PIB do ano passado foi 1%, do ano anterior também foi 1%. Não é de soltar fogos, mas também já não era aquela coisa horrorosa que tinha antes. Com relação a isso, aí veio a pandemia. Com relação a isso, perspectivas de crescimento do mercado. Qual a sua previsão para, depois que isso tudo passar, como é que a gente vai ficar, na sua opinião? Bom, vamos lá, Fausto, para contextualizar um pouco, né, nós temos que voltar alguns anos no nosso mercado. Eu vou falar especificamente do mercado de equipamentos de construção e bens de capital, que foi muito menos afetado do que o setor de varejo, como aí, por conta desse isolamento, né? O setor de construção ele vinha num ritmo muito grande. Segundo a Abimac, nós chegamos a vender mais de 30 mil máquinas no mercado brasileiro. Houve uma queda em 2014 para 2015 e a partir de 2018 ele vinha se recuperando. Então, 18 foi melhor que 17, 19 foi melhor do que 18 e esse ano de 2020, janeiro, fevereiro, março, nós vínhamos num nível de crescimento muito grande na linha amarela. Estou falando de equipamentos de construção, acima de 40%, segundo alguns números da Bimac, das máquinas do Hand que a Komatsu vende, né, para construção. Obviamente, o Covid ele impactou esse crescimento, mas mesmo assim, nos meses de abril e maio, nós temos visto, não só pelo comportamento das máquinas, pelas nossas vendas de pós-vendas, né? Mas também pela demanda de equipamentos de construção, meses melhores ainda do que 2019. Então, nós continuamos acreditando que mesmo depois de toda essa pandemia, para o setor de máquinas amarelas, de equipamentos de construção, 2020 ainda
tem chance de ser um ano melhor do que 2019. Estamos acreditando isso, estamos identificando isso no reflexo das nossas atividades, não só na fábrica, como na nossa área comercial também. Ok. Oxalá, né? Tomara que se confirme. Esse ano de 2020, Luciano, é o ano em que a Komatsu faz 45 anos no Brasil, né? E eu não sei se a informação é precisa esta, mas eu acho que eu já li que a primeira fábrica Komatsu fora do Japão foi a de Suzano, né? Foi a fábrica brasileira, né? Então tem Exatamente. 45 anos, pois é, então tem 45 anos que a Komatsu desbravou aí, né, os territórios além Japão, né, na fabricação dos seus equipamentos. Vocês estão, e aí é um ano excepcional, né, por coincidência, né? Como é que vocês estão encarando e tem alguma previsão aí de celebrar isso com algum lançamento, com algum marco, né, nessa história? Como é que vocês estão prevendo isso aí? Bom, Fausto, realmente essa comemoração ela caiu num ano bastante especial, né? A nossa história com o Brasil, ela começou, na verdade, no início da década de 60, né, de 1960, com a importação de tratores de esteira para o Brasil, né, importados do Japão. E desde 1960, esses tratores vêm sendo referência no mercado e você tem toda a razão. Em 1975, a Komatsu inaugurou a primeira fábrica fora do Japão e essa fábrica de Suzano, né? Mostrando aí o desejo e a convicção de que a marca deveria se expandir ao redor do mundo e depois dessas vieram muitas outras, né? No dia de hoje, nós temos 7 pontos já de cobertura da Komatsu no Brasil, com funcionários da Komatsu, né? Suzano, Arujá, São Paulo, Lagoa Santa, Belo Horizonte, Paraupebas e Pinhais, no Paraná. Então, aquele passo se mostrou muito acertado por parte da gestão da Komatsu e a gente vem expandindo junto com o mercado brasileiro, né? Infelizmente, além de ações comemorativas internas, né, porque é muito importante para o funcionário Komatsu entender o compromisso da nossa marca com o país, né, entender a solidez do nosso relacionamento com o mercado brasileiro, nós guardamos as comemorações por motivos óbvios para comemorações internas, né? Mas se tudo der certo, e aqui te adiantando em primeira mão, o ano que vem nós temos uma data comemorativa ainda maior que essa para a Komatsu, não só no Brasil, mas no mundo, que são 100 anos da Komatsu, né? E aí a gente promete para o mercado que faremos uma comemoração à altura. Esse ano, algo um pouquinho mais humilde, mais interno, né? Respeitando aí as instruções de isolamento e, enfim, de preservação da saúde, né? Claro, claro. Ô, Luciano, já parabenizando aí a Komatsu pelo seu centenário daqui a pouco tempo, né? E também Isso, fazer 100 anos, né? Seja aquela coisa, meu aniversário é daqui a um mês, eu já digo que eu já tenho a idade que eu vou fazer, né? Então, em exato. 100 anos, já é uma empresa centenária. Mas então, assim, antecipando um pouco essa questão do centenário, parabenizando, eu queria te perguntar o seguinte: existem previsões de lançamento de novas máquinas, novos modelos aqui para o mercado brasileiro? Sim, Fausto, obviamente o timing já não é o mesmo, né? Mesmo porque o nosso mercado ele sempre utiliza grandes feiras, né? E É. trade shows para fazer os seus anúncios, os seus lançamentos. Esse ano nós tivemos alguns lançamentos no Brasil, como o caso da PC 210, né? Amplamente divulgado aqui no mercado nacional. Nós tivemos a introdução de máquinas importadas também, né? Mas nós sim estamos guardando investimentos e expansão não só das nossas instalações, mas também da nossa linha de produtos para o mercado nacional. Se possível fazer o ano que vem, faremos, se não para os próximos meses, né? Os nossos clientes podem ficar tranquilos que o nosso compromisso com o crescimento do país e a gente entende a necessidade
de cada vez mais trazer novas tecnologias, sobretudo, né, não só novos modelos de máquinas, mas novas tecnologias, continua no plano da Komatsu, sim. Perfeitamente. Luciano, queria te agradecer muito a oportunidade de te entrevistar assim remotamente, né, durante essa situação tão excepcional que nós vivemos. Desejar toda a sorte do mundo aí a Komatsu do Brasil, a Komatsu na América Latina. A gente acredita que tem uma parceria muito grande aí para ser firmada entre as grandes marcas, né, de máquinas, a mídia corporativa, né, que a gente também trabalha para informar o mercado a respeito do que vocês fazem, né, assim como também apresentar para vocês as tendências, né, entre os seus clientes, né, e ligar, né, as pontas desse mercado, né, que é isso que a gente faz aqui. Queria deixar para você a oportunidade de deixar as palavras finais aí, né, para expressar suas considerações finais, né, te agradecer mais uma vez por essa entrevista. Muito pelo contrário, Fausto, um prazer de minha parte estar conversando com você. Em nome da Komatsu, agradeço a CLA a oportunidade. Eu gostaria de deixar para os nossos parceiros, nossos empregados, nossos colaboradores, né, nossos distribuidores também, a confiança na retomada. Eu acho que esse é o principal fator. O pior que nós podemos fazer agora é nos encolher e esperar as coisas melhorarem, né? Então, vamos acreditar na recuperação. Nós temos uma amplitude muito grande de obras de infraestrutura para acontecer no nosso país. É um país de dimensões continentais, e a necessidade do nosso país está acima de uma questão política ou de saúde. Então, vamos acreditar na recuperação. Perfeitamente. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistir aqui a série de entrevistas da construção latino-americana, né, em vídeo, né, dessa vez. Esse foi o Luciano Rocha, vice-presidente da divisão de construção, de equipamentos de construção da Komatsu Brasil International. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.